Boa noite, pessoal. Teremos hoje o teste T utilizando o software Excel. Vamos começar então com um exemplo. Compare o tempo que dois analistas gastam para realizar uma análise por HPLC. Nós temos aí dois analistas, né? João e Joaquim, que fazem análise por HPLC e foram gravados os tempos, foram cronometrados os tempos que eles gastam para fazer cada análise. Então, o João gastou aí na primeira análise 180 minutos, na segunda 160, depois 175, 183 e assim por diante. E o Joaquim começou lá com 172, 168 e assim por diante. As perguntas. A primeira, eles têm variâncias diferentes? Quer dizer, será que eles têm flutuações diferentes? Aí está relacionado com a precisão do método, com desvio padrão ou variância, né? E a segunda, eles têm médias diferentes? Será que um deles é mais rápido que o outro? Então, aqui a aula é sobre o teste T no Excel, né? Embora seja sobre o teste T, no Excel a gente precisa informar o software se a variância é igual ou desigual. Então, antes de comparar a média, o teste T compara a média. Mas antes de comparar a média, a gente precisa avaliar a variância. Será que as variâncias são iguais ou desiguais? Então, o raciocínio da comparação da variância é semelhante ao raciocínio da comparação das médias. Temos aí dois conjuntos de dados, os dados de João versus os de Joaquim. Será que um deles é mais rápido que o outro? Suponha aí que a gente calculou a média, né? Vamos fazer aqui, ó, a média. Ctrl C. Vamos abrir aqui o nosso Excel. Tá aí. Ctrl. Duas vezes para ele ajustar aqui a largura. Olha, então vamos ver aqui, ó. João e Joaquim, a média. Tá? Aumentar a letrinha aqui, né? Clico no pincel, aí ele vai aumentar. A média deles igual média, parênteses, seleciona esses dados. E aqui eu arrasto. Vou aumentar aqui a fonte. Olha, então, a média de João foi 176 minutos, 66, né? 176,7. E de Joaquim foi 168,8. Ok, mas isso quer dizer que Joaquim seja mais lento que João? Mais rápido que João? Quer dizer isso? Não, não quer dizer. Quer dizer que para esse conjunto de dados, esse conjunto aí de 6 medições, ele foi mais rápido, né? Mas para a gente dizer se Joaquim é mais rápido que João, a gente quer saber assim, no geral, sabe? Compensa mais contratar Joaquim ou será que foi apenas por acaso, né? E se a gente no outro dia João poderia ser mais rápido que Joaquim? Será? Então, o teste estatístico é para saber se uma diferença é real ou se ela foi por acaso, tá?
Então, a gente não deve se fiar simplesmente nessa média com 6 análises, tá? Temos que fazer um teste de comparação das médias com uma confiança, tá? O mesmo raciocínio se aplica ao desvio padrão. Desvio padrão, ok? O mesmo raciocínio, ó. Igual desvipad, ponto A, abre parêntese. Lembrando que a média não entra, né? Eu não quero saber o desvio padrão dela, eu quero saber o desvio padrão do conjunto de análises. Venho aqui na cruzinha pretinha e arrasto. Ok. Mesmo raciocínio se aplica ao desvio padrão. Olha, o desvio padrão nesse conjunto de dados foi maior para o João, né, do que para Joaquim. Mas a pergunta é, de um modo geral, João flutua mais que Joaquim? Ou eles são iguais e apenas nesse caso, desse dia, ele flutuou mais, ou desse conjunto de dados, ele flutuou mais? Então, precisamos fazer um teste também para o desvio padrão, para saber se é igual ou diferente. Tá? Então, o teste para fazer o desvio padrão, a comparação dos desvios padrão, é o teste F. Teste F. Tá? Como é que a gente faz? Muito simples, é o mais simples de todos. Igual teste.f, abre parênteses, seleciona os dados da primeira matriz, tá vendo aqui? Primeira matriz. Aí depois o que ele pede? Pede o ponto e vírgula. E agora a matriz 2, que é os dados do Joaquim. Fecha parênteses. Ele está mostrando com uma casa decimal só. Aí não vale, né? Vamos aumentar aqui as casas. Deu isso daqui, ó, 0,0341. Geralmente, a gente trabalha com um F crítico de 0,05. Esse F crítico de 0,05, ele é uma outra forma de dizer assim, com 95% de confiança. Os dados têm variâncias diferentes ou não? Como ele deu menor que 0,05, então com 95% de confiança, as variâncias são desiguais, ou seja, realmente a variância de João é maior que a de Joaquim. Não foi por acaso que deu tão maior assim, mas realmente, né, com 95% de confiança, a variância de João é maior que a de Joaquim. Então, anotem aí. Anotem aí, ó, o teste F. Se o resultado do teste F for maior que o resultado do teste F for maior que 0,05, então as variâncias são iguais, né? Quer dizer, não dá para dizer que são diferentes, tá? Por outro lado, se o resultado do teste F for menor que 0,05, então as variâncias são desiguais, tá? Com 95% de confiança. Anotem isso, tá? Então, primeiro a gente faz o teste F para saber se as variâncias são iguais ou desiguais.
Nesse caso aqui, as variâncias são desiguais. Qual é maior? Se elas são diferentes, uma é maior que a outra. Qual é maior? É claro que é a de Joaquim, porque é maior, né? E portanto a variância também, que é o desvio padrão ao quadrado, né? Então a variância de Joaquim é maior, ou a de João é maior que a de Joaquim. Ok? Então, primeira etapa do teste T é essa, fazer um teste F. Como é que faz o teste F? Igual teste.f. Tá? Seleciona o primeiro conjunto de dados, seleciona o segundo, fecha parênteses. Se o resultado, ele deu aqui um resultado, ó. Se esse resultado for menor que o F crítico, que é 0,05, tá? Então, quer dizer que as variâncias são desiguais, também conhecido como conjuntos de dados heteroscedástico quando são desiguais. Tá? Variâncias desiguais. Heteroscedásticos. Por outro lado, variâncias, Ctrl C, Ctrl V, variâncias iguais, se os desiguais é heteroscedástico, o igual é homoscedásticos. Okay? Pronto, então fizemos o teste F e descobrimos que as variâncias são desiguais. Agora, vou arrastar aqui para nós fazermos o teste T. Opa, não quero fazer isso. Então, vou fazer aqui do lado, o teste T. Como é que faz o teste T? No Excel. Igual. Vou aumentar aqui a fonte. Faz o teste T no Excel, professor, que até agora você não falou. Igual teste.t. Abre o parêntese, aí ele pede matriz 1. Muito cuidado na hora de selecionar, para não selecionar a média, o desvio padrão, nada, apenas os dados. Matriz 1, ponto e vírgula. Matriz 2, ponto e vírgula. Aí ele fala isso daqui, ó, caudas. Unicaudal ou bicaudal? A gente é o seguinte, se eu quero os resultados, o resultado do teste T com 95% de confiança, dizendo que os dados são iguais ou desiguais. Eu não quero saber se um é maior que o outro, eu quero saber simplesmente se eles são iguais ou desiguais. Então, se é 95% de confiança, para ver a diferença, então é 2,5% de um lado, 2,5% de outro. Então, é bicaudal. Tá? Quando é 2,5% de cada lado, para ver a diferença, é bicaudal. Se eu quero saber com 95% de confiança se um é maior que o outro, então é o quê? 95% só de um lado e 5% na beiradinha. Então é unicaudal. Vamos trabalhar aqui, geralmente, com o bicaudal, para facilitar. Tá? Então, sempre podem anotar aí, ó. Bicaudal, então é o número 2. Então, eu vou digitar 2 aqui. Tá? Ponto e vírgula. O tipo. Aí, ó. O tipo. Se eu colocar aqui 1, ele vai fazer par. Pareado. Não é isso. Lembram do pareado? Pareado é outra história. O teste T pareado é quando quer ver as diferenças. A mesma amostra submetida a 2 tratamentos. Tá? Amostras interdependentes, que você tem que trabalhar par a par. Esse é que é o teste T pareado, não é o caso. A opção 2, variação igual de duas amostras, né? Ou poderia ser variância também igual de duas amostras. É homocedástica.
Aí nós fizemos o teste e descobrimos que, nesse caso aqui, não é homocedástico, né? Porque ó, o resultado do teste F foi menor que 0,05, então é variância desigual, que é heterocedástico. Então, é essa a terceira opção. Terceira opção, ó. Variância desigual de duas amostras, heterocedástica. Aí, 0,19. O resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que não tem diferença significativa entre a média de João e a média de Joaquim. A gente pode adotar aí o mesmo critério de uma confiança de 95%. Né? Então, ó, vou aumentar aqui a fonte. Se o resultado do teste T for menor que 0,05, há diferença. E da mesma forma, o resultado do teste T for maior que 0,05, não há diferença. Diferença do quê? Das médias, né? Não é isso que o teste T compara? Então, se o resultado do teste T for menor que 0,05, há diferença entre as médias. E se ele for maior que 0,05, não há diferença entre as médias. Tá? Então, quer dizer, o João teve uma média maior que o do Joaquim, mas o que o teste indica é que foi por acaso. Né? Se repetir em mais 3 dias, pode ser que a gente encontre que o João, ele em algum momento, ele foi até menor um pouco do que o Joaquim, né? Ou seja, não dá para dizer que um é mais rápido que o outro. Essa média aqui, ela representa uma coisa casual, ok? Então, resumindo, teste T é para comparar as médias, média de João com a média de Joaquim, tá? E para fazer o teste T é simplesmente colocar igual teste.t, abre o parêntese, seleciona matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2, ponto e vírgula. Vamos usar sempre o bicaudal aí nas aulas, tá? E aqui vai depender, ó, são 3 opções. Se for amostras dependentes, teste T pareado. Se for amostras com a mesma variância, opção 2. Se for variância desigual, opção 3. Se o resultado do teste T, esse resultado do teste T, a gente também pode chamar o valor de P, tá? É o P-valor. Se o P-valor for menor que 0,05, as amostras têm médias diferentes. Se o resultado do teste T, né, ou seja, se o P-valor for maior que 0,05, não há diferença entre as médias. Ok? Então vamos para o segundo exemplo. Um método é testado para saber se pode ser utilizado para substituir um antigo, que era comprovadamente exato, mas era mais trabalhoso. Então, não quero mais usar um método, vou tentar outro. Mas eu posso. Tem que saber se esse novo método está obtendo o resultado correto, exato. Eu vou comparar ele com aquele que eu já tinha provado que era exato. Os resultados de concentração encontrados pelos 2 métodos estão aqui abaixo. Há diferenças entre a precisão dos 2 métodos? Então, a primeira pergunta que eu fiz foi da precisão. Ou seja, os desvios padrão, as variâncias, são iguais ou desiguais? E a segunda pergunta é, há diferença entre a média
das análises nos dois métodos? O mesmo esquema, né? Só para reforçar aí o aprendizado. Método novo, método antigo, vamos comparar se eles têm médias diferentes e se eles têm variâncias diferentes. Vamos lá, Ctrl V. Eita, vamos aumentar aqui o Ctrl V. Tá aí. Então, primeira coisa, teste. Letra 36, né? Vamos colocar logo aqui, ó, letra 36 para todo esse. Então, vamos aumentar aqui um pouco. Teste F. Igual teste.f, abre o parêntese, primeira matriz de dados, ponto e vírgula, segunda matriz de dados. Olha, ele pede matriz 2. Ah, tá. Então, quer dizer que as variâncias são desiguais. Novamente, as variâncias são desiguais. Esse aqui, vamos dar uma olhada nos dados. 97,5, depois 99, 98,9, 97,9, 99,7. Esse aqui, 99,1, 99,27, 99,45, 17. Tá vendo que aqui está sempre pertinho do 99? E aqui já vai 97, 98, 99. A variância desse conjunto de dados é maior, né? Seguramente ela é maior do que esse. Tá vendo que aqui, ó, o teste F mostra que o resultado é muito diferente, porque deu muito menor. O resultado não, a variância do método antigo é muito menor do que do método novo, né? Então, mesmo que eu usasse um F crítico aí mesmo que eu usasse um F crítico de 0,01, ou seja, mesmo com 99% de confiança, ainda assim, isso aqui está menor que 0,01, né? Então, mesmo com um F crítico de 0,01, ou seja, mesmo com 99% de confiança, há diferença entre as variâncias. Tá? Então, o teste F indica que as variâncias são desiguais, igual no exemplo anterior. E o teste T, igual teste.t, matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2, ponto e vírgula, bicaudal, tá? Variância desigual novamente, variância desigual, ok. O que é que o teste T está indicando? Está indicando, né, teste T indicou que há diferença ou não entre as médias? Não há diferença. E as médias, com 95% de confiança. E se tivesse dado um valor aqui menor que 0,05, aí sim teria dado diferença entre as médias, tá? Vamos brincar aqui, ó. Vamos dizer que aqui fosse 80, vou colocar aqui agora, 80,5, 80,0, né? 80,18, 80,27, 80,13. Aí, faz conta que os dados são esses agora, tá? Só para ilustrar. O exemplo anterior já era. Agora é isso. Método novo foi aplicado na mesma amostra e originou esses resultados. 80, 80,13. Agora já está diferente aqui. O teste F já indica que
as variâncias não são diferentes. De fato, ó, aqui não está flutuando muito. Está tudo perto de 80, né? Então, tá, a variância é igual desse. Aqui está perto de 99, né? Mas a flutuação dos dados, que é a variância, é a mesma, é semelhante. Tá? Por outro lado, tá, então aqui, se a variância é igual, então aqui a gente teria que colocar aqui, ó, a opção de variância igual, tá? E aí ele deu esse resultado, ó, 1,16 vezes 10 a menos 15. É um valor extremamente baixo, tá? É como se fosse assim. Vou mudar aqui a forma de ver, ó. Quero ver aqui número com 17 casas. Aí, tá vendo? Olha o tamanhozinho desse número. 0,000000017. Então, vamos voltando aqui, ó. Então, o teste T, se fosse desses dados aqui, ó, ele indicaria claramente, tá, um valor aqui bem menor que 0,05, indicaria que há diferença entre as médias. É claro, olha, tanto que a média do método novo é diferente da do método antigo. Totalmente diferente. Um tem média 80 ponto alguma coisa e o outro 99 ponto alguma coisa. As variâncias, nesse caso aqui, seriam iguais, né? E as médias seriam diferentes. Lembrando, precisão é variância. Nesse caso aqui, a variância não é diferente. Ó. Vamos só calcular aqui para ver. Vou calcular aqui então ó, o desvio padrão. Desvio, desvio padrão igual desvipad.a. Desvio padrão desse método e desse. Um deu 0,19, né, 0,186 e o outro deu 0,15. As variâncias, então, né, o desvio padrão é igual. Está muito pouco diferente. Estatisticamente não é diferente. Tá? Mas a média, que acontece T, essa sim é diferente. Tá bom? Então, esse foi o exemplo 2. Né? Eu dei dois exemplos num só aqui. Né? Eu mudei os dados. Depois que eu terminei de resolver os exercícios, eu mudei os dados. Né? Para ver uma outra situação. Agora vamos ver aqui um terceiro exemplo. Um programa de controle de poluição de um rio é realizado. São efetuadas medições antes de lançar a campanha antipoluição e um ano depois. As medições são combinações de vários índices. Quanto maior for o resultado, maior é a poluição. Obtiveram-se os seguintes resultados. Então, nós temos lá 10 pontos de coleta perto da nascente, na foz, perto da indústria, enfim, 10 pontos de coleta. Naturalmente, a poluição em cada ponto de coleta desses é muito diferente de um ponto para outro. Lá perto da nascente é diferente de perto da foz. Então, por isso que as amostras são dependentes uma da outra. Então, fez o teste aqui antes e depois. Para a amostra 1, a nascente, antes e depois do programa de despoluição. E aqui em 10 pontos. Então, os pontos são interdependentes, logo, isso configura o quê? Teste T pareado. A pergunta, a campanha antipoluição reduziu, de fato, a poluição? Então, vamos ver lá no teste T pareado. Né? Ou seja, a pergunta é se essa média do antes é maior, né? É uma poluição maior do que a média do depois. Ctrl C, Ctrl V. Nós temos aí.
vamos ver aqui, ó, a média igual média e o desvio padrão. Desvio padrão, vou colocar aqui dp igual desvipad ponto A, não entra esse valor, né? Vejam, o tamanho do desvio padrão, né? Então não dá para comparar mesmo, né? As amostras, você não pode colocar tudo no mesmo conjunto. Tem que ser um a um os valores, né? Par por par, tá? Então, nesse caso, quando é desvio padrão, quando é amostra, quando é teste T pareado, então a gente não faz sentido a gente comparar os desvios padrão, tá? Então não precisa fazer o teste F quando é teste T pareado. Por quê? Porque ele vai trabalhar com um único conjunto de dados, que é as diferenças entre antes e depois, entre um conjunto e outro. Ele não vai trabalhar com os dois, ele vai trabalhar só com as diferenças. Lembram lá da aula do teste T pareado? Então vamos ver aqui, ó. Teste T igual teste.t, abre parênteses, matriz 1, matriz 2, e caudal. Agora está aqui, ó. Qual o tipo de teste T? Teste T pareado. Então, número 1 aqui, ó. E aqui ele está dando 0, né? Mas a gente precisa mais casas. Precisa de mais casas. Ele deu aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 4. Se é 1 vezes 10 a menos 4, então é, em outras palavras, né? Aqui, ó, vamos ver aqui. Quero aqui informar com 5 casas decimais. Tá? Aqui ele não está mostrando porque não cabe, eu aumento. Tá aí, 0,00013. Como T, ou aliás, o P valor foi menor que 0,05, a diferença entre as médias, né? Aliás, aqui é as poluição antes foi diferente da de depois. E aqui, como a poluição de antes? Então, a gente sabe que com esse valor, sabe o quê? Que tem diferença. Tá? Mas a gente ainda não sabe se houve um acréscimo ou uma diminuição da poluição. Como é que a gente sabe isso? É simplesmente olhando a média aqui, ó. Se a média de antes foi maior que a média de depois, né, é claro que, e se há diferença significativa entre as médias, é claro que antes é maior do que depois, né? Percebe? A poluição de antes teve essa média, de depois teve essa média. Tá? Aparentemente, a média de antes é maior que a de depois, mas é mesmo ou é por acaso? Aí faz o teste. O teste T indicou que é realmente tem diferença entre as médias. Então, como o valor de P, né, que o resultado do teste T é o P-valor. Como o P-valor foi menor que 0,05, a poluição de antes foi diferente de depois, né? E a gente viu pela média, então, que a de antes é maior que a de depois, portanto, a pergunta lá, reduziu de fato? Sim, houve redução na poluição rio. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Façam aí a lista de exercícios, tá? O número 2, número 3 não precisa, número 4 precisa, número 6, 7, 8. Então,
É isso. Obrigado e até a próxima aula.